Oi pessoal, hoje vamos aí conversar um pouquinho sobre suportes e resistências. Como eu já tenho comentado, o mercado não se move numa linha reta. Os preços vão se movimentando, eles são aí bastante dinâmicos e dentro dessa movimentação eles vão formando o que a gente denomina topos e fundos. Normalmente, o conceito básico de suporte e resistência tem a ver com uma oferta e demanda dos preços. Então, por exemplo, quando o preço chega a determinada zona, como por exemplo uma zona de suporte, que normalmente ela é formada por fundos, por um conjunto de fundos, pode ser formado também por uma linha de tendência, pode ser formado por um gap, ou pode ser três dessas zonas aí em comum, eu posso ter fundos, gaps e linha de tendência, todas juntas formando aí uma zona de suporte que a gente considera uma zona mais forte. Normalmente quando os preços vão então a essa região de suporte, começa a existir uma demanda maior por esse papel, por essa ação. No momento que aumenta a demanda, aumenta o preço do ativo, certo? Como o ativo não vai se movimentar eternamente na direção que ele está, vai chegar um momento em que ele vai encontrar uma resistência, ou seja, uma hora em que não tem mais demanda, que as pessoas não querem mais comprar, em se tratando aqui de operações na ponta compradora, portanto, dentro de uma tendência de alta, certo? Então, os preços lá começam na zona de suporte ficando interessantes, aumentando a demanda, essa demanda leva um aumento dos preços, só que vai chegar um ponto que os compradores já começam a ficar em dúvida o quanto que essa ação segue no preço bom ou se ela não está um pouco cara, né? E aí o que a gente chama normalmente que os preços estão chegando numa zona de resistência, aonde existe o que? Oferta. São então onde nós vemos a entrada dos vendedores no mercado. Normalmente a resistência é formada aí por um conjunto de topos anteriores, também podemos ter aí uma zona de gap, podemos também ter uma linha de tendência, podemos ter a banda de Bollinger funcionando como zona de resistência, ok? Vamos ver aqui graficamente então para identificar um pouco melhor as zonas de suporte e de resistência. Nós vemos que o gráfico nesse sentido ele está andando através de topos e fundos ascendentes, portanto nós temos aqui uma linha de tendência de alta, certo? Onde nós vemos aqui oferta significa que nós temos um topinho, a tendência aos preços recuarem. Chega aqui num fundo, observem que esse suporte é oferecido pela média de 21 períodos e pela região de topo anterior. Nós vemos aqui um aumento da demanda, esse aumento da demanda leva a um aumento dos preços, e aqui quando os preços chegam nessa região, é uma zona de resistência. Como é que a gente sabe que é uma zona de resistência? Porque a gente olha para o lado esquerdo do gráfico para tentar identificar resistências anteriores. Então, nós temos aqui esse topo funcionam aí como importantes zonas de resistência. Os preços chegaram aqui, voltaram a recuar, formando um novo fundo, onde nós temos uma zona de suporte também oferecida por esse topinho anterior e por este outro topinho. E assim sucessivamente, certo? Então, é importante a gente ter bem estabelecido a linha de tendência para a gente ver se nós vamos operar na ponta compradora, na ponta de venda, se nós vamos ficar líquidos. E dentro dessa tendência, a gente vê os preços se eles estão numa zona onde nós temos aí suportes ou resistências. Porque a partir daí é que as nossas estratégias vão se basear. A nossa estratégia tem a ver primeiro com a definição da linha de tendência, com a identificação de zonas de suporte e resistência e com a movimentação dos preços, entre outras ferramentas que a gente vai vendo aqui aos poucos, ok? É importante também ressaltar que o suporte, nós temos a zona de compras e a resistência a zona de vendas. No outro momento, mais adiante, nós vamos ver que nas zonas de resistência, conforme a movimentação dos preços,
numa movimentação de alta e num padrão bem específico, até se existe um rompimento dessa resistência, até pode oferecer uma compra. Mas nós estamos vendo do ponto de vista bem básico. Suportes normalmente são regiões de compra e resistência região de vendas. Nós vemos aqui então uma zona de suporte oferecida aqui por esse fundinho, onde nós temos essa seta verde indicando que é um ponto ideal de compra. O papel vinha numa tendência de alta, recuou, esse recuo a gente denomina de pullback, aqui fez um candlezinho de indefinição, indicando aí uma possibilidade da retomada desse movimento de alta. Retomou o movimento de alta. A tendência é o quê? Os preços buscarem esse topo anterior, porque existe na memória o que? A gente olha esse gráfico e diz, pô, o preço veio até aqui, a tendência que é buscar esse preço anterior, ok? Mas a gente tem que lembrar que isso é uma zona de resistência. Nós temos esse topo anterior e se a gente olhar bem o lado esquerdo, nós temos também esse gap aberto, que funciona também como resistência, ok? Então é importante a gente ter isso bem claro, tá? Aqui nessa linha, nessa flecha vermelha, nós vemos aqui um ponto de compra que não é adequado, porque os preços já estão afastados da zona de suporte e isto significa que eu já tenho metade do movimento dessa perna aqui de queda iniciado. Então, é muito mais arriscado fazer uma compra aqui, já estamos afastados do suporte, afastados aqui da média de 21, então não indicaria um ponto de compra para entrada em uma ação. Em relação à inversão dos papéis, quer dizer que o suporte às vezes pode virar resistência e vice-versa. Numa tendência de alta, ou seja, topos e fundos ascendentes, nós vemos que essa zona aqui que era suporte, que era uma zona de resistência, se nós observarmos por este topo anterior, depois de ter feito o rompimento dessa resistência, os preços evoluíram e retornaram e respeitaram essa zona aqui, que antes era uma resistência, como uma zona de suporte. Então, agora, esta linha azul passa a ser um suporte e antigamente era uma resistência. Aqui nós vemos outro caso, a linha de resistência, ela é oferecida pelo gapzinho, só para a gente aproveitar aqui memorizando, pela abertura desse gap. Estabelecemos então aqui a resistência, essa resistência foi atingida, voltaram os preços e com isso alcançou o suporte. No momento em que essa resistência foi rompida, como nós vemos nesse caso aqui, nós vemos que agora o nosso suporte vai ser esta nova linha azul. Então, os preços subiram, montaram uma linha de resistência aqui e, quando recuaram, eles respeitaram essa linha de suporte que antigamente era a linha de resistência, anteriormente, que foi rompida. Já numa tendência de baixo, onde nós vemos aqui topos e fundos descendentes, certo? Nós vemos que aqui nós tínhamos uma linha de suporte que foi perdida. E agora, essa linha que funcionava como suporte vai funcionar como resistência. Então, observe, isso aqui era uma zona de suporte que foi perdida, os preços repicaram e foram em busca do suporte que foi anteriormente perdido, que agora funciona como uma resistência. E assim sucessivamente, ok? Sucessivamente. Nós vemos aqui, então, mais uma vez a perda de uma zona de suporte. Os preços trabalharam aqui, montando uma zoninha de novo suporte. Foram até essa linha que agora funciona como resistência, que foi o suporte anteriormente perdido. O que a gente pode concluir disso? Que a definição de suportes e resistências, eles são realmente um fator indispensável, porque são pontos aonde nós temos aí uma visão clara e mais aproximada em relação à movimentação dos preços, né? Nessas regiões gráficas é que normalmente vão se dar as entradas, seja a nível de suporte ou a nível de resistência. Então, a gente tem que estar muito atento a isso.
É fundamental quando a gente estiver avaliando um gráfico, não só olhar o suporte, mas olhar também o lado esquerdo do gráfico. Quando a gente faz uma entrada na compra, normalmente a gente esquece de olhar as futuras resistências que a gente tem, e isso muitas vezes atrapalha do trade evoluir a nosso favor, se a gente tiver uma resistência muito próxima ao ponto de entrada, né? Então isso é realmente uma avaliação gráfica que é obrigatória. Ficamos por aqui hoje. Um abraço a todos e qualquer coisa estou no drivefeijó@gmail.com. Dúvidas podem ser enviadas para lá. Muito obrigada e até mais.